amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo, nosso dossiê número 132, falando sobre construindo sua marca pessoal. E hoje eu vou conversar com Bel Freitas. A Bel, ela participou desse nosso dossiê, trazendo um tema muito interessante e diferente. Ela fala sobre o inglês como fortalecimento da sua marca pessoal. Bel, seja muito bem-vinda a esse nosso papo e gratidão pela sua participação no nosso dossiê. Obrigada, viu? Foi um prazer participar dessa edição e falar sobre esse tema, né? Que para mim é um pouco novo, sabia? De falar isso nas redes. Foi a primeira vez que eu tenho coragem para falar sobre isso. Muito bom, maravilha. Vamos lá. Está gostando desse vídeo? Esse é o momento de você deixar um like, inscrever-se no nosso canal e recomendar o nosso vídeo, compartilhá-lo com amigos e amigas que possam se beneficiar dele. Continue assistindo. Bel, antes da gente entrar no nosso tema, que de fato nós temos que começar com uma primeira parte aqui. Sempre que eu converso aqui com os nossos autores, eu começo com uma primeira pergunta, né? E essa pergunta é uma pergunta tranquila, simples e fácil, você vai tirar de letra. Tá pronta? Estou pronta, Então, vamos lá. bora! Bel, quem é você? Eu sou uma pessoa apaixonada por apoiar pessoas para alavancarem a carreira com o inglês, para realizarem um sonho de falar inglês, porque eu encaro que, de fato, falar inglês é um sonho, né? E esse é um sonho que eu alimento em mim desde que eu tinha 6 anos, desde 79, quando eu estava na pré-escola e aprendi as primeiras palavras, né, que geralmente são as cores, os números, as musiquinhas. Então, assim, eu tenho um amor muito grande pelo inglês e a minha vida ela gira em torno do inglês. Eu sou uma pessoa Interessante. apaixonada por ajudar outras pessoas a entenderem que elas são capazes, porque eu sinto que existe um pouco de barreira no Brasil a Hum, respeito dessa questão do inglês. A pessoa acha que ela tem que sair do país, ela acha que ela precisa falar como nativa, então tem muitas crenças, né? E eu venho para quebrar todas elas, porque eu nunca saí do país, eu aprendi aqui. Eu atingi os níveis mais altos de proficiência da língua dentro do Brasil, né? Já fui considerada como uma native like, como uma nativa, né? Em termos de pronúncia, em termos de gramática. Então, chega de desculpas, né? uhum. Então, eu sou essa pessoa que acredita no ser humano, essa pessoa que acredita que a pessoa pode ir além daquilo que ela imagina, Uhum. em tudo. Não só no inglês, eu aplico no inglês, né? Mas eu acredito que possa ser em qualquer área. Maravilha, gratidão. Muito bom, Bel. Então, assim, falando sobre o inglês, então você está falando sobre o inglês no fortalecimento da tua marca pessoal, né, da nossa marca pessoal, e como que ele pode ajudar a gente a alavancar a carreira, né? Aí, antes da gente começar o papo aqui, estava te contando, né, da minha experiência pessoal. Meus pais me colocaram para aprender inglês quando eu tinha 10, 11 anos, né? Aí eu cheguei a fazer até o First Certificate in English do Cambridge. Para mim foi maravilhoso, porque logo em 79, eu com 19 anos, o inglês já foi fundamental, já para eu conseguir o meu primeiro emprego, e depois para eu conseguir fazer viagens pela empresa, ir para o exterior, que se não fosse isso, não conseguiria me comunicar. Então, isso para mim foi essencial. Como é que você vê hoje a função do inglês na carreira das pessoas, de uma forma geral? O inglês, ele, assim, lógico, ele ainda se constitui como um diferencial, mas o inglês, ele tem que fazer parte da carreira. Porque Uhum, conforme você vai crescendo na carreira, você vai precisar mais do inglês. E aí eu costumo dizer que tem níveis, e o inglês tem que ir acompanhando os seus níveis hierárquicos. uhum, Então, quando você entra, o ideal seria que quando você entra no mercado de trabalho, você já esteja no básico do inglês, porque a sua carreira cresce para um nível de analista, por exemplo.
Aí você ainda não precisa do inglês, mas o seu inglês ele está crescendo. Quando você chega num nível gerencial, se você tem um inglês intermediário, as oportunidades são outras. Sim. Eu que estou no mercado de trabalho, recrutando, fazendo os dois lados, né? Eu faço o lado de headhunter, que é eu recruto para a empresa. Eu faço o lado de job hunter, que eu recruto vagas para os candidatos, né? E ajudo eles no sentido de se prepararem para as entrevistas. Então, eu vejo o quanto o inglês se constitui como um diferencial para você ganhar até 70% a mais do que uma pessoa que não tem inglês. Você acredita nisso? Olha só. É que quem está dentro do mercado, como eu, entende como que é, né? Quem está fora, às vezes fala assim, imagina, uma pessoa vai subir o salário até 70%? Acontece. E as oportunidades internacionais, né? Uhum. De dentro da sua casa também, por conta do inglês. Então, o inglês, hoje, ele faz parte, é lógico que se você tem, ele é um diferencial, mas ele já está mais para fazer parte do profissional do Uhum. que ser apenas um diferencial, porque hoje já se exige até uma segunda língua como Exatamente. importante, né? Um Uhum. mandarim, eu já tenho gente pedindo mandarim, já tenho gente pedindo espanhol, já é de praxe. Então, assim, e as pessoas lá fora, né? A cabeça é diferente, porque lá fora você pega pessoas, o profissional ele fala inglês, ele fala espanhol, ele fala um francês, então fala a língua do país dele. Porque você sabia que no mundo nós temos cerca de 70% das pessoas que não são nativas? Uhum. As pessoas têm tanto medo de nativo, só que no mundo nós temos muito mais não nativos, como eu, como você, que falam inglês, do que nativos. Sabia Olha, disso? que interessante, não sabia. Que interessante. É, porque Então, quem é nativo? Quem é hum, dos Estados Unidos ou Inglaterra? O resto uhum, tudo não é nativo. uhum, que interessante. E uma coisa interessante que você disse, né, que hoje já é praxe já se exigir uma segunda língua, né? Então, você vai fazer uma entrevista, você domina inglês? Sim. E que mais? Né? Porque até então, o inglês, assim, ele conseguia cobrir uma necessidade muito grande, né? Como é que você vê hoje essa complementariedade, é, exigência de novos idiomas? Faz muito sentido, porque, por exemplo, uma pessoa que vai atuar, uma pessoa que já tem inglês e ela vai atuar de forma remota, geralmente ela fica responsável pela América Latina, quando é um cargo mais Uhum, assim gerencial. Então ela precisa do espanhol, uhum, por causa das relações latinas. Então, o espanhol já é a segunda língua ali, né? A uhum. terceira, né? Porque eu tenho português, inglês e o espanhol. Então, se constitui como um diferencial. Eu vejo muitas vagas. É lógico, eu vejo muitas vagas que pedem o espanhol, mas assim, como eles não conseguem achar inglês e espanhol, então assim, pega aquele meio termo, sabe? Tem um pouco, é um civirol, né? Tem um pouco de um, um Se pouco virar de é bom. outro. É o civirol. Tem o fluente e tem o civirol, né? Hum. Então, pega e aí investe no profissional para poder avançar aí a língua, né? É interessante assim, que tem certas pessoas assim, que você olhando o perfil físico dela, você diz, ah, esse aqui é o falso magro, né? E é interessante que o inglês, eu acho que ele é o falso fácil. As pessoas têm o conceito de que o inglês ele é muito simples, ele é muito fácil. Mas quando você começa a aprender e você vê as particularidades, as dificuldades de pronúncia, palavras que são muito parecidas com pronúncias muito diferentes, como é que você vê as pessoas se deparando com a real dificuldade que é você se tornar proficiente em inglês? Ah, mas agora eu vou te falar um Hum, segredo, hein? vamos lá.
que inglês não é mais difícil que português, hein? Não, de jeito nenhum. A nossa, o nosso é um dos idiomas mais complexos que tem, com certeza. Porque o que acontece? Eu encontrei há pouco tempo com uma pessoa, com uma africana que veio para o Brasil para estudar, e aí ela teve que aprender o português. E aí ela estava contando da experiência dela de aprender em 6 meses o português, né? Por quê? Porque ela já tinha inglês não é a primeira língua dela, a primeira língua é o dialeto, tal, aí ela tem o Uhum, inglês, aí ela tinha francês, só que assim, como as línguas têm uma estrutura, então ela entendeu qual era a estrutura do português, uhum, né? E aí ela trabalhou em cima das estruturas, não ficou focada muito assim nos detalhes, na gramática, muito assim apegada à gramática, e ela entendeu como a língua funcionava, e ela estava explicando que qualquer língua a gente pode aprender em 6 meses. E é uhum. verdade, né? Porque eu estudo a respeito disso, e podemos mesmo, porque as línguas têm estrutura. Então, o inglês, ele tem uma estrutura padrão, sabia? Que se a Sim. gente pegar aquelas formulinhas, Uhum. a gente consegue aprender muito rápido, né? Você sabia que nós só precisamos de 7.000 palavras para nos Olha. comunicarmos? Uhum. Não é muito pouco? 7.000 palavras Hum, que você usa no dia a dia, né? Que um nativo usa no dia a dia. E a gente fica tão focado em vocabulário, né? Fica tão uhum, focado assim na gramática. Na questão da gramática, ela é muito mais fácil do que o português, uhum, né? Porque tem umas estruturas padrão. Se você pega aquele padrão, você aprende rápido, né? uhum. Então, assim, é uma jornada assim muito de mudança de mente, eu Com vejo, certeza. sabe? Essa questão do É. inglês. Uma coisa que as pessoas têm que levar em consideração também é a facilidade pessoal que ela tem com idiomas e até, entre aspas, o gostar de aprender idiomas, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de idiomas e eu tenho uma facilidade muito grande, tanto que eu aprendi alemão em 3 meses, né? Em 3 meses eu saí do zero, e eu estava falando fluentemente. Mas foi assim, imersão, foram 3 meses de imersão, isso lá na empresa alemã, né, que eu trabalhava, e eu tinha que fazer esse processo em 3 meses para ir para a Alemanha e já estar tá me comunicando lá e continuar o estudo lá, que eu ia passar um tempo morando. Então, assim, eu senti muito na pele a importância de quando você está em um outro país, você dominar aquele idioma para você compreender melhor as pessoas, a própria cultura, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do inglês, no sentido de quanto que as pessoas lá fora, e aí você pode até me trazer ideias de países, quanto que as pessoas admiram você falar corretamente o idioma dela lá. Assim, essa questão, né, de você falar bem o idioma da pessoa, ela te dá uma outra atenção, Uhum, né? Eu passo muito por isso quando eu recebo pessoas de fora, porque imagina a situação, você está num país que não é a sua língua, né? E aí você quer expressar o sentimento. Os sentimentos a gente só expressa na nossa própria língua, né? uhum, Então, se o americano está aqui e ele tenta expressar e o brasileiro não tem toda aquela língua, sabe? É a mesma coisa você lá e não conseguindo expressar tudo o que você precisa, uhum, né? sim. Então, a língua materna é é a nossa essência. Então, pode ver, a gente quer fazer uma apresentação, quer fazer uma coisa, a gente quer fazer na nossa língua, que vai fazer mais sentido, Uhum, né? Então, claro, agora você me perguntou a questão do inglês, né? Da gente falar bem falado. Ele sente que você é diferenciado quando você uhum, fala bem falado, você está lá no país dele. Ele te dá uma atenção diferente. Quando ele vem aqui, né? Eu sinto isso aqui. Quando ele vem aqui, ele pode falar. Eu vejo, sabe, gente, quando eu chego e aproximo, começa a falar, a pessoa faz assim. É do tipo assim, ufa, é alguém que vai falar a minha língua do jeito que eu preciso falar. uhum.
né? Então, é importante quando você pronuncia bem, e eu falo isso no artigo, eu falo a respeito da questão dos cargos gerenciais e como você representa a sua empresa, representa o seu país lá fora. Eu me lembro que uma vez eu recebi um grupo que era uma banca examinadora de Trinity. E aí eles vieram para fazer esses exames no Brasil, acho que nem ficaram muito tempo, acho que não tem mais esse exame aqui. E nós abrimos a nossa escola para receber eles. E eu vi o quanto essa pessoa que veio representando a banca examinadora falava bem o português. Hum, Não falava eu ser, não, falava pronunciado bem, falava correto a gramática, você sentia que tinha um sotaque lá no fundo, porque o sotaque é a sua identidade, eu não tenho como mudar. uhum, Mas ele tinha aquela preocupação de falar o melhor, e eu achei isso muito interessante, porque ele está representando a empresa dele, sim. ele leva uma marca, né? Então, essa é a marca que a empresa quer deixar. Então, Uhum. aí eu fiquei pensando, eu do outro lado, eu olho para ele e eu penso, nossa, eles estão dando importância ao nosso país. Então, quando você vai no país e você fala bem falado e você está representando a sua empresa, então, assim, soa diferente. Uhum. Soa diferente, sabe? Você está dando importância para aquilo, então ele ouve você, né? Legal. E aqui Então, eu, eu acho isso incrível. incrível. Aqui eu quero trazer esse paralelo que eu acho muito legal, e eu vivi muito isso na pele, que é a hora que você está num outro país e você fala bem o idioma da pessoa, a pessoa olhar para você com admiração, mas uma admiração de que você se esforçou pessoalmente para dominar o idioma dela. Isso, perfeito, é Você isso não se mesmo. ateve ao beabá para falar de coisas técnicas que você foi lá fazer. E aqui fica muito legal, porque a gente consegue vincular isso com a tua marca pessoal. Você dominar bem o idioma, isso conta ponto para a tua marca pessoal. Fala aí, porra, esse cara é diferenciado, né? E sabe que lá fora, aqui não é muito comum. Tem algumas iniciativas, mas bem discretas, de você ter um speech coach, sabia? Hum, Lá fora, eles trabalham muito isso, né? Você tem um coach para te ajudar a pronunciar, porque assim, nós não vamos tirar o nosso sotaque, porque, como eu disse uhum, anteriormente, é a nossa identidade, mas nós podemos chegar o mais próximo, até mesmo para evitar questões de comunicação. uhum, Né? A sim. nossa língua, por exemplo, ela é silábica. Nós temos a tendência em fazer pronúncias que levam à falta de comunicação, Uhum, né? Às vezes o meu filho fala assim: ah, isso é má vontade. Não é má vontade. Se você falar, por exemplo, a marca, né, que as pessoas usam muito aqui no Brasil, que é Gap, né? Para ele é um monossílabo, né? Nós, como brasileiros, temos a tendência de querer falar gap, falar duas ah, sílabas. Por uhum, conta de uma sílaba, você deixa de passar uma mensagem. uhum, Então, o primeiro ponto é: a minha comunicação não pode impedir o entendimento. Daí, eu passo para um outro estágio, que é o estágio quando você é um C-level, você é um executivo e você vai levar a marca da empresa. Eu não posso ter um executivo de alto escalão falando as coisas com problemas de comunicação, sim. né? Problemas básicos, que, por exemplo, essa questão, por exemplo, falar uma palavra gap, nós não temos, pela nossa língua portuguesa, nós não temos palavras que terminam em consoante. Uhum. Então, como brasileiros, a gente sempre acha que tem que criar uma sílaba. Então, gap. Eu não posso ter uma pessoa de alto escalão com um nível de erro tão básico, Sim. né? É, Não posso. exatamente. E nesse ponto, você ter um professor junto, né, um treinador junto é fundamental, né?
Mas vou te dizer que isso não é mistério, Uhum, porque existem padrões da língua. Então, uhum, isso não é mistério, né? Então, as pessoas mistificam muito. Então, por exemplo, isso é um padrão da língua. Palavras que terminam em consoantes, elas são consoante muda. Então, gap, uhum. ela é uma consoante muda. Isso existe em inglês, não existe em português. Então, é a gente também respeitar que as línguas, eu não consigo levar exatamente uma coisa do português para o inglês, Uhum, nem em termos de significado, nem em termos de pronúncia, uhum. Sim. né? Essa semana eu falei com uma pessoa russa. O alfabeto dela é diferente em russo, Nossa. então tem Uhum. sons que ela não tem. Assim como você que aprendeu alemão, tem sons que eles não têm em alemão. Exatamente. E aí o que que ele faz? Ele produz um som mais próximo, né? Porque ele não sabe produzir aquele som. Uhum. Né? É. Então eu também tenho que estar ligado nessas diferenças, né? Nessas coisas que acontecem pelo mundo, porque hoje, como abriu as portas do mundo abriram para nós, Uhum. né? Depois da pandemia, através do online. Sim. Então a gente precisa estar ciente dessas questões culturais, das questões de língua, das questões de como a gente vai passar também a nossa imagem como brasileiro, Uhum. né? Você não olha diferente quando uma pessoa fala português correto, quando ela busca falar bem, ela busca usar palavras mais elaboradas? Você não olha bem para a A, pessoa? prim- Não a, influencia na marca a primeira dela? palavra que me vem é você se surpreende. É. E esse é muito positivo. Muito legal. Eu queria que você comentasse um pouco, Bel, sobre uma coisa. Muitas pessoas, aqui não vamos lidar com números, mas eu digo assim, um grande número, ela se concentra muito na parte técnica do idioma, a gramática, a construção da frase, o vocabulário. Então, assim, ela chega num nível que ela consegue falar perfeitamente, fluentemente, gramaticalmente, mas ela não achou importante se dedicar à parte fonética. E como estudante de 3 idiomas, né, inglês, espanhol e alemão, eu separo essas coisas em duas, né? Uma é a parte gramatical e outra é a parte fonética. E eu tive o privilégio e a honra de estudar alemão quando eu fiz aquela imersão com a maior autoridade em fonética alemã no Brasil naquela época. Isso para mim foi Logo no preciosíssimo. começo? Logo Logo no no começo? Sim, eu já aprendi com essa professora que era uma senhora e era uma autoridade fonética no Brasil absurda. Então, assim, eu tive muita facilidade de aprender truques da fonética, e fonética é prática. Se a pessoa não se dedica a praticar, ela não consegue. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa importância. Então, é muito importante. Inclusive, eu já li muito a respeito de como as pessoas aprendem no exterior. Hum, Porque eu queria entender qual que é o segredo, qual que é a mágica que eles aprendem em 6 meses. hum, Tem dois motivos, depende da língua materna deles. Por exemplo, você fala na questão aí do alemão. Por que que você aprendeu tão rápido? Porque o alemão e o inglês, eles são parentes. Não sei se você sabe que as línguas elas têm tem, famílias. Se sim. você procurar a Uhum, família das línguas, tem famílias, né? Então, o alemão e e o inglês, eles são primos. uhum, Então, o que acontece? Você, mesmo sem saber, você já tem todo um arcabouço do alemão, uhum, né? Então, isso facilita. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é entender logo de cara os sons. uhum. Só que isso é uma coisa que é muito desafiador fazer no Brasil. Eu já dei aula em todas essas escolas de idioma, né, famosas, essas redes de franquia, redes grandes, redes assim de todos os níveis, de níveis mais executivos. E olha, não lembro de nem uma delas trabalhava um pouco das questões do som, mas bem de forma discreta. Então isso é uma coisa que não se trabalha aqui, mas lá fora trabalha muito. Uhum. Eles trabalham em 3 pilares. Eles trabalham a questão da pronúncia, dos sons da língua, porque aí você precisa ver a sua língua materna e a língua alvo para ver o que tem de som, porque talvez tenha letra que você não tenha. Eles trabalham a gramática,
e eles trabalham as palavras mais frequentes. Então, esses 3 pilares, eles são fundamentais para qualquer língua. E eu sei, assim, eu sou nível A2, é um básico do mundo, de francês. E eu vejo isso, Uhum. que eu aplico essas ideias, entendeu? Porque eu tenho, ainda por cima, existe uma outra coisa que ajuda, que é você já ter o inglês, né? Sim. Então, tem esse pilar, pronúncia, gramática e palavras frequentes, e ainda você às vezes sai na vantagem, como é seu caso, né? Que saiu na Uhum. vantagem para aprender o alemão, né? Então, aprender a fonética é fundamental, só que poucos conhecem sobre isso no Brasil. As Uhum. assumidades, né, da minha época de estudo na adolescência, infelizmente, elas faleceram sem deixar um legado maior da pronúncia no Hum. Brasil. Então, eu acho que o Brasil é meio deficiente nessa questão fonética e é tão importante para a língua. Entendi. Você traz aqui no seu artigo, aliás, pessoal, esse papo aqui não substitui a leitura do artigo dela de jeito nenhum. Então, Aqui corram tá, lá, complementa, né? Porque lá não complementa. escrevi Lá tudo tem isso. muito mais coisa para você ler. Eu quero que você converse um pouco com a gente sobre alguns pontos que você colocou, importantíssimos, né, para que a pessoa, para dar uma ajuda à pessoa para essa jornada. O primeiro ponto que você coloca é: defina seu nível atual. Como é que a pessoa ela pode fazer isso? Olha, existe na internet um teste gratuito que você pode jogar lá no Google, que é Cambridge English Test. Então, você pode fazer um teste, é um teste de 25 questões, é um teste oficial de Cambridge. Por que Cambridge? Porque Cambridge tem tem os testes baseados no Quadro Comum Europeu, que foi um quadro que foi criado para as línguas no mundo para padronizar, para eu poder falar no Japão que eu sou B1 e a pessoa lá nos Estados Unidos entender que eu sou um intermediário do mundo e o que eu Uhum. posso fazer, né? Então, existe um teste assim na internet, você pode começar por ele. Ele não é 100% preciso, porque ele é só um teste de gramática, vocabulário, em 25 questões, então ele vai das mais fáceis às mais difíceis. Mas ele até que é bem assertivo, viu? Eu gosto bastante dele. Então, você pode fazer esse teste aí gratuito, né? Eu costumo fazer esse teste, né, para as pessoas que me procuram. Então, se você está me ouvindo, quiser fazer, pode me procurar nas redes. Eu costumo fazer essa avaliação, né? Oral, porque aí eu faço a parte Sim. oral, né? Uhum. E complemento com esse escrito também, que é bem interessante. Então, por que que isso é importante? É importante porque as pessoas, quando você chega para ela, eu falo, qual o seu nível de inglês? Por exemplo, você, Luciano, se eu pergunto para Uhum. você, qual o seu nível de inglês? O que que você vai falar para mim? Uau! É uma pergunta difícil e a pessoa fica no meio organizacional e corporativo, ela se sente acuada, porque ela fala, nossa, se eu falar que é básico, eu me prejudico. Se eu falo que é avançado, eu posso estar me colocando numa enrascada. Então, assim, eu noto que grande parte cai naquele intermediário, que fica meio um nimbo, né? E sabe o que acontece? É o próprio sistema de ensino no Brasil que estraga isso. Porque você vai numa escola, você é básico, você vai na outra, você é intermediário, aí você vai na Sim, outra, você é avançado. Aí eu exato. faço 2 anos, já sou avançado, né? Então, o quadro comum europeu, ele classifica você da maneira correta. Então, por isso que eu coloquei, né, no artigo, que é importante você saber o seu nível real de inglês, Uhum. né? Porque quando você sabe o seu nível real de inglês, você pode saber para onde você Para vai. onde você vai? Porque aí eu Uhum. falo, bom, eu sou B1, então B1 eu sou capaz de fazer isso, isso e isso. Uhum. Né? Então eu sei o que eu sou capaz, porque sabia que essa é a coisa que mais soa como mentira nas entrevistas, essa questão do Hum, nível de inglês, mas eu não vejo que a pessoa faz de maldade, é porque realmente ela não sabe, exato. Uhum. entendeu? Exato. Aí é lógico que já tem uma questão que o brasileiro acha que ele tem mais dificuldade que os outros, então ele acaba falando assim: "Ah, eu não tenho inglês". Aí você vai fazer a entrevista com ele, ele é intermediário, Uhum. sabe?
Eu acho incrível isso, Sim. viu? Legal. Então, assim, o segundo ponto que você coloca é muito legal, e eu vivi muito isso, né? Crie oportunidades para ficar imerso no idioma. Queria que você comentasse um pouco isso. Ah, essa questão eu acho muito importante, né? Porque é, você tem que viver a língua do dia a dia, né? Uhum. Você tem que viver. Por exemplo, se eu uso o Waze todos os dias, por que não colocar Sim. em inglês e Uhum. escutar, né? Você vai escutando a repetição, porque a repetição é a mãe de todas as habilidades, Uhum. né? Eu me lembro que quando eu aprendi inglês lá nos anos 80, o que que eu tinha de ferramenta? Você também. As ferramentas, o que que você tinha de ferramenta? A gente tinha a música. Sim. Você tinha música. Uhum. E era música na rádio, né? E o cara ainda falava Rádio Cidade. Aí você perdia uma palavra no meio. Era isso que você tinha. Hoje está tudo Exatamente. tão disponível, né? Exato. Uhum. E a gente aproveitava tanto lá atrás, né? Por ter só a música. Uhum. Tinha o filme, mas o filme não tinha essa questão ainda de legenda, de não sei o quê, não é? Não Exato. tinha, não tinha essas coisas ainda, né? Então, hoje tá, talvez, hoje por ter muito mais material, né? Aí complica mais a situação, que as pessoas ficam perdidas, né? Por isso que elas precisam ser mentoreadas no que elas vão direcionar, Uhum. né? O Legal. estudo delas, né? É. Mas, assim, com toda essa facilidade de hoje, é, as pessoas não têm mais desculpa, né, para falar, ah, eu não aprendi porque, olha só, uma desculpa que eu ainda escuto em empresa, eu não aprendi porque a empresa ela não paga o curso. O que você diria para essa pessoa? Que a culpa é minha, eu ponho quem. Exatamente. Ah, então, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Eu sei que, na Uhum, verdade, né, por exemplo, o que que eu faço? Eu trabalho muito material autêntico. uhum, Eu não trabalho com livro fixo, porque o livro não reflete a vida real. Quem você já trabalhou no corporativo sabe disso, uhum. né? Então, eu trabalho coisas autênticas. Mas talvez as pessoas precisem de ajuda no sentido de serem mentoreados para uma curadoria de todo esse mar de coisas que tem na internet, né? A Sim, minha curadoria, a minha internet era a biblioteca. Era a biblioteca da escola, daquela exato. escola de inglês, né? Uhum. Que vendia com muita cultura, né? Lembro bem. Inglês com cultura, né? Lembro. Ali era a minha internet, Hum, entendeu? Eu mesma fazia a minha curadoria. sim. Mas eu vejo que hoje, né, ali era o meu mundinho, né? Era aquela Uhum, sala. Hoje, aquela sala foi multiplicada 1000 vezes. Então, a gente precisa de ajuda uhum, para fazer uma curadoria do que é mais importante, de como atingir esses pilares que eu falei, né, da questão das palavras mais frequentes, da questão da pronúncia, da questão da gramática, né, e trabalhar o nivelamento, porque o nivelamento, olha, eu trabalho assim, né, eu faço aulas ainda, né? Eu faço as mentorias de carreira, de entrevista de emprego, currículo, mas eu ainda tenho algumas aulas que eu trabalho por indicação. uhum. Então, eu trabalho só com o quadro comum europeu, porque ele traz assim uma clareza. O que a gente precisa no inglês também é a clareza, Sim. né? Porque as pessoas não sabem de onde elas estão partindo e para onde elas vão, Uhum, né? Tem pessoas que falam assim, ah, eu quero ficar fluente. Você sabia que quando você atinge o nível intermediário do mundo, você já é fluente, uhum. né? Porque fluente é diferente de proficiente, Exato. né? Isso é uma coisa que tem muita confusão, até por tradução. Às vezes, até quando você tem que preencher uma ficha, né, assim, preencher um formulário na internet, no próprio LinkedIn, você tem que colocar lá e tem inglês fluente e inglês avançado. Aí eu Uhum. não sou avançado, então eu vou pôr fluente. Não, mas eu também não sou fluente. Ah, então acho que é melhor eu pôr básico.
É, Fica aquela dúvida, exato. porque são questões de tradução, né? Uhum, Mas fluência é diferente de proficiência. com certeza. Fluente, se você consegue passar uma mensagem e receber a mensagem, você já é fluente. Uhum, Agora, você pode não ser proficiente. Proficiente é aquele que se comunica, é aquele se leva, o que eu falei lá para vocês no uhum, começo, é aquele que leva a marca da empresa, que mostra um inglês polido, um inglês bem falado, ele é o proficiente. Então, uhum, esse é o nosso objetivo. Se você tem o objetivo de ter um cargo assim mais alto. Agora, se você não tem esse objetivo, se o seu objetivo é um cargo gerencial, se o seu objetivo é viagem, então tudo isso guia o que a gente vai estudar. E sim. a gente coloca tudo num pacotão do fluente, Uhum, né? E o fluente, às vezes, você já é fluente, e aí você está procurando uma coisa que você já tem. Então, essa questão da clareza, de onde eu estou, para onde eu vou, isso aí, nossa, isso aí liberta. Eu costumo dizer que maravilha. liberta. Show de bola. Bel, para a gente fechar esse nosso papo aqui, o que seria uma grande dica que você daria para quem está ouvindo a gente? Então vamos lá, vamos com duas dicas. Duas dicas, A vamos ver. primeira dica, a primeira dica, para quem ainda não começou a aprender inglês. E a segunda dica para quem já está, vamos dizer, no básico e quer se tornar fluente. Para quem não começou, comece o quanto antes. Tá com medo? Vai com medo mesmo, Uhum, né? É, mas se desafie a começar. O quanto antes, é igual dieta, o quanto antes você começar, uhum, mais rápido você vai ter o resultado. E se você já fez e parou em algum lugar, faz o teste que eu estou falando, parte daí e vai, não começa de novo. exato. O Uhum, maior erro é a pessoa assim. Eu peguei uma pessoa há pouco tempo que a pessoa tinha formação em vários cursos, porque ela fazia um ano, parava, vou começar depois, para um tempo, vou começar do zero de novo. Vou no outro, começo do zero de novo. Não, não, eu não quero começar da onde eu estou, eu vou começar do zero de novo. Entendeu? Então ela fez uma uhum, formação de começos. Então, não comece do começo, comece da onde você está. Vá legal, com o inglês que você tem. Esse é o meu lema. Vá legal. com o inglês que você tem. Show de bola. Muito bom. Bel, gratidão imensa pela sua Eu que participação no agradeço. nosso dossiê e por esse papo aqui muito gostoso, que espero que ele abra a cabeça de muita gente aí para voltar a estudar ou se desenvolver mais ainda. Eu também, eu espero isso. Esse é meu propósito de vida, que as pessoas possam destravar carreiras, destravar a si mesmo. Porque Uhum, sabe o que eu encontro? Muitas pessoas que ficam frustradas na carreira porque elas atingiram cargos altos e não conseguem destravar o inglês. uhum. Vá com o inglês que você tem. E assim, a hora que for fazer aula de inglês ou de qualquer outro idioma, deixa a vergonha em casa. Ah, sim. Pensa que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Às vezes eu Exatamente. tenho. Você sabe o que Hum, acontece? Eu acabei não comentando, mas vou só comentar, porque às vezes tem alguém que está nos assistindo hum. que tem esse problema. Você acredita que tem pessoas que não fazem o currículo em inglês, não fazem perfil em inglês, elas não vão mandar para ninguém, mas elas têm medo de ser chamada. Então eu já ouvi É, muito isso. Ah, mas você está aqui como inglês intermediário, por que você não tem um currículo? Ai, mas vai que eu sou chamada. Eu falei assim, eu tenho medo de não ser. E as pessoas têm medo de ser chamado. Eu falei, se for chamado, você vai com o inglês que você tem, exatamente. né? E daí em diante. E Muito daí em bom. diante. Legal. Pessoal, você que acompanhou a gente até aqui, deixa aqui nos comentários, né? Como é que está o inglês na sua vida? Como é que você vê a importância dele? Como é que você está se desenvolvendo? Deixa aqui algumas perguntas para a Bel, né? E lembre-se, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, manda esse vídeo para teu chefe, para teus subordinados, parceiros, para que a gente consiga espalhar essa mensagem para mais pessoas. E nos encontramos no próximo vídeo.
Beijo no coração, pessoal. Até breve. Beijo. Até Tchau, mais. tchau. Obrigadão. Tchau, Legal. tchau. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.